E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de muita coisa, porque nós vamos abranger um livro inteiro do Velho Testamento. Veja, nós estamos no mês de maio. Nós estudamos no Velho Testamento Gênesis e Êxodo. Então demoramos aí 4 meses para estudar tudo isso. Ainda vimos o livro de Moisés, o livro de Abraão, boa parte deles, né? E agora o livro de Levítico, a gente só viu 3 capítulos, né, no estudo do Vem Segue-me. E aí, para ter um conteúdo adicional, eu estou trazendo aqui o Vem Segue-me Análise Profunda para a gente ver um pouquinho mais. Mas assim, de profundidade a gente não vai ter muita coisa não. Eu vou ter que fazer uma visão mais geral, porque não dá tempo. Ainda assim, eu acho que esse vídeo vai dar uma boa ideia da importância desse livro do Velho Testamento. E talvez vocês se sintam motivados para fazer um estudo mais profundo, pessoalmente, a respeito deste terceiro livro que nós temos no Velho Testamento. Eu dividi esse vídeo em 5 partes. A primeira dela é o propósito do livro. O livro de Levítico ele tem um propósito, assim como todos os livros das Escrituras, de nos aproximar de Cristo. Por mais que seja difícil para nós, leitores modernos, vermos isso, é o que Moisés tenta fazer quando escreve esse livro. Todos os rituais, leis, dias de adoração, dias de festa, os comportamentos que são esperados da casa de Israel, tudo aquilo que está lá, é na verdade uma proposta para que o povo de Israel se torne santo, para que se purifique, para que receba as bênçãos de Deus. Algumas pessoas pensam na lei de Moisés como um retrocesso, né? Eles perderam a lei maior, Moisés quebrou as tábuas e eles voltaram para trás. Na verdade, não. Eles realmente não estavam obedecendo a Deus, não estavam preparados, mas não foi um retrocesso, foi uma maneira de Deus fazer com que eles fossem para frente, né? Que eles recebessem vários símbolos, vários rituais, eles tinham que realizar várias coisas durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. A cada 50 anos eles tinham o ano do jubileu. Então, assim, eles tinham muitas coisas para fazer para que isso conservasse na memória deles Jesus Cristo, o Deus deles que era Jeová, e a necessidade que eles tinham de se tornar santos. Agora, vamos pensar um pouco, antes da gente prosseguir, o que significa a palavra Levítico. Já pensaram sobre isso? Porque a gente estudou Gênesis, é a origem, Êxodo, né, é a saída deles do Egito, para uma terra da promissão. O que significa Levítico? Bom, Levítico é muito simples. Esse nome vem da tribo de Israel chamada Levi. E Moisés e Arão eram dessa tribo. Quando os israelitas foram libertados, o Senhor disse: vocês têm que consagrar o seu primogênito para mim. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, o Senhor ele disse: não precisa mais consagrar seus primogênitos. Vocês vão consagrar uma tribo inteira para mim. Então os levitas eles foram dados em lugar dos primogênitos. Em algumas contagens, quando a gente fala das tribos de Israel, né, a gente fala as 12 tribos de Israel, a gente exclui Levi. A gente considera José em dobro, né, Efraim e Manassés, e a gente tira Levi. Por que será que tira Levi? Porque se vocês olharem o mapa, quando Israel entra na Terra Prometida e Josué faz a divisão, né, cada um recebe uma porção, Levi não recebe nada. Assim, num espaço, vocês não conseguem encontrar a tribo de Levi. Na verdade, Levi recebe várias cidades que estão distribuídas nas tribos, chamadas cidades refúgio. Os sacerdotes eles tinham que ficar espalhados, né? Muitos deles estavam concentrados onde ficaria o tabernáculo e mais tarde o templo, mas nós aprendemos por pesquisa arqueológica que não havia apenas um templo, né, na Terra da Promissão. Então esses sacerdotes que oficiavam, a tribo de Levi tinha que oficiar no templo e antes disso no tabernáculo, eles tinham que ficar próximo desses lugares. Então eles estavam espalhados, né, os levitas. E a gente fala sacerdócio levítico quando a gente está lendo o Velho Testamento, mas a gente também pode chamar de sacerdócio arônico. Como eu falei para vocês, Moisés e Arão eles não eram da tribo de Levi, então o sacerdócio que permaneceu na tribo de Levi foi o sacerdócio arônico. É claro que Arão ele tinha um ofício específico dentro do sacerdócio levítico. Ele era sumo sacerdote da ordem levítica. Ele era como se fosse o bispo, né, e ele que coordenava todos os assuntos materiais da casa de Deus. Eles recebiam ofertas, dízimos, então é ele que coordenava. A gente chama esse ofício hoje de bispo presidente da igreja.
né? O cargo, aliás, é bispo, presidente da igreja, o ofício é bispo. Então, é o que fazia Arão naquela ocasião. E os descendentes de Arão tinham o direito a esse sumo sacerdócio na ordem levítica. Então não fiquem confusos com isso. Quando vocês verem sacerdócio levítico, vocês podem entender sacerdócio arônico. O sacerdócio arônico é aquele que portava João Batista. É por isso que ele veio restaurar esse sacerdócio em nossa dispensação. Nós temos 4 ofícios no sacerdócio arônico: diácono, mestre, sacerdote e bispo. Embora os nomes dos ofícios na época de Moisés eles diferem e as funções também mudavam um pouco, né, porque eles estavam em outras circunstâncias, viviam sobre uma lei diferente, ainda assim o poder era o mesmo. Então, o diácono ele tem o mesmo poder que tinha um sacerdote na época de Moisés. Faz coisas diferentes, porque as circunstâncias são diferentes, né? A gente não tem um tabernáculo hoje. Então, não vai lá o diácono, corta a gargantinha do bezerro e oferece em sacrifício. Não, isso não vai acontecer hoje. Uma coisa interessante quando a gente faz essa conexão sacerdócio arônico e sacerdócio levítico, a gente pensa nos poderes e bênçãos, as chaves que possuem o sacerdócio arônico. Quando ele foi restaurado, está lá na seção 3 de Doutrina e Convênios, João Batista, ele menciona essas chaves. Eu não estou falando de chaves, poder de presidência aqui, estou falando de um aspecto mais geral. O poder do sacerdócio. O que o sacerdócio arônico pode fazer? E aí a gente, olhando as escrituras do Velho Testamento, com esse entendimento, a gente consegue perceber que o propósito da lei de Moisés, o propósito do sacerdócio arônico era preparar o povo para Cristo. É por isso que a lei de Moisés é chamada, em algumas outras escrituras, como evangelho preparatório, porque vai levando as pessoas a Cristo. O primeiro aspecto é o primeiro princípio do evangelho, fé em Jesus Cristo. Eu sei que o nome Cristo, Jesus Cristo, não aparece no Velho Testamento, mas eles compreendiam tinham que adorar ao Deus do céu. Vários deles sabiam sobre Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Isso está mais claro no livro de Mórmon, mas o Velho Testamento a gente acha a referência também ao Salvador, ao Redentor. Moisés falou de Cristo, né, várias vezes, que ele era a rocha que guiava Israel, ele era a luz. Moisés levantou aquele símbolo no deserto, colocando a haste com a serpente, simbolizando Jesus Cristo. Enfim, a gente já falou bastante sobre isso. Então, o primeiro aspecto é fé. O segundo é arrependimento. As pessoas elas tinham que mudar, tinham que procurar evoluir, ser melhores. Deus perdoava se elas fossem sinceras. Então, muitas partes da lei de Moisés a gente vê esse processo de santificação, de mudança. Vários dos sacrifícios, eu vou mencionar para vocês os sacrifícios que existiam na lei de Moisés, eles ajudavam as pessoas a entender que a culpa deles podia ser apagada pelo sangue. Qual sangue? O sangue do animal? Não, o sangue de Jesus Cristo. O batismo era um aspecto vital também da lei de Moisés, do evangelho preparatório. Só que a gente não tem referência a batismo muito claramente no Velho Testamento. Infelizmente isso foi tirado. A gente tem no livro de Mórmon, a gente tem no Novo Testamento falando que os israelitas eles participavam, né, de batismos, por exemplo, 1 Coríntios 10, 1 a 4, mas não está muito claro. Nós vemos sobre lavagens que eles faziam, né, na tenda da congregação, no tabernáculo, mas não está tão evidente, infelizmente. Porém, quando nós recebermos mais conhecimento, isso vai ser muito claro. O livro de Mórmon nos ensina que os antigos israelitas praticavam o batismo, tinham esse ritual sagrado como essencial. Um outro aspecto muito importante são os mandamentos, as leis de Deus. E um último que eu poderia dizer aqui, dos vários, é a ministração de anjos. O sacerdócio arônico ele tinha chaves da ministração de anjos. Os anjos falavam pelo poder do Espírito Santo, falavam as palavras de Cristo, convidando as pessoas a entenderem mais e se prepararem para receber uma lei maior. O livro de Levítico é um manual do sacerdócio. Quando você quer aprender sobre um novo cargo que você recebeu, né, um chamado na igreja, ou você foi ordenado a um ofício no sacerdócio, você vai querer aprender sobre ele, lendo o manual, lendo as escrituras. O que eu tenho que fazer, né? Como que eu posso servir melhor? Então, os sacerdotes, eles usavam Levítico para aprender os seus deveres. Então, o Senhor colocou lá as leis, especificamente como eles deveriam proceder nos rituais, nos dias de adoração, enfim.
a gente encontra isso. E pode ser um pouco chato para algumas pessoas lerem esses deveres, porque muitos deles não são aplicados mais hoje. Mas se a gente conseguir passar por esses aspectos que parecem difíceis de entender, nós vamos encontrar os princípios que estão por trás dessas leis, que são princípios que se aplicam a nós hoje. Nós devemos nos esforçar, fazer convênios com Deus, né, participar de ordenanças sagradas. E aí, falando sobre isso, eu quero trazer para vocês a estrutura do livro de Levítico. O capítulo 1 a 7 fala sobre sacrifícios e obediência. O capítulo 8 a 10 fala das vestimentas sagradas que os sacerdotes tinham que usar, que também estão cheios de simbolismo. Os capítulos 11 a 15 falam das leis de purificação. O 16 a 20 você vai ver sobre a expiação, um símbolo, né, um ritual que acontecia que era simbólico, uma vez por ano, o sacrifício mais importante que acontecia. E isso simbolizava os sacrifícios que Jesus Cristo ia fazer. Também fala dos mandamentos de Deus. Se você ver do 21 a 23, você vai ver como o Senhor, ele quer tornar o povo dele santo. Os capítulos 24 a 25 e o 27, eu pulei propositalmente aí o 26 que eu vou falar daqui a pouco, eles falam sobre consagração ao Senhor, fala sobre as festas, o ano de jubileu. Agora o 26, Deus, ele fala em primeira pessoa e fica muito claro a vontade de Deus de tornar o povo dele puro, santo. Se você não tem muito tempo para estudar o livro de Levítico, só lê o capítulo 26. Capítulo 26 eu considero que é o principal do livro de Levítico. Bom, agora deixa eu falar sobre os sacrifícios e ofertas que existiam na lei de Moisés. Eu vou falar para vocês o nome da ordenança, o objeto e o símbolo, e vou tentar dar uma explicação genérica sobre o que significava aquilo, tá bom? Então, o primeiro que a gente tem é a oferta queimada. Essa oferta queimada é, na verdade, um outro nome para a mesma ordenança que Adão e outros profetas, como Noé, eles realizavam. É aquele sacrifício que o próprio Jeová ensinou que Adão deveria realizar. Como que era feito? Tinha que ser um animal macho, sem defeito. O animal deveria ser um primogênito. O animal variava de acordo com a posição social e bens do indivíduo que fazia oferta e com a ocasião em que o sacrifício era oferecido. Então podia ser um bezerro, uma cabra, um carneiro, uma rola, um pombinho. Isso para que todos tivessem a oportunidade de fazer. Então se era pobre, não tinha um animal grande, você podia oferecer um animal menor sem problema. O propósito da ordenança era que isso era em sacrifício do unigênito do Pai. Quais eram as ocasiões em que esse sacrifício era requerido? Tinha ocasiões públicas e tinha também ocasiões particulares. Havia épocas específicas em que esse sacrifício devia ser feito. Por exemplo, mensalmente, quando era lua nova, no sábado, uma porção dupla deveria ser oferecida e todo dia de manhã e ao anoitecer. Também havia épocas designadas segundo a estação do ano. A festa da Páscoa e dos pães asmos, a festa da colheita, as festas dos tabernáculos, o ano novo e o dia da expiação. Vou falar sobre as festas, comemorações daqui a pouco. Ofertas particulares. Elas podiam ser oferecidas por ocasião de acontecimentos importantes, como por exemplo, o casamento, o nascimento, reuniões. E quando você tinha alguma necessidade especial, você também podia fazer uma oferta particular. Vamos falar do segundo tipo de sacrifício agora, que se chama sacrifício da paz ou oferta da paz. Nesse sacrifício devia ser usado um animal macho ou fêmea sem mancha, podendo ser gado, carneiro ou cabra, mas nunca podia ser oferecido uma ave ou outros substitutos. O animal deveria servir de alimento em refeição sacrificial. O animal, depois de sacrificado, ele ia servir como alimento. A gordura e as entranhas deveriam ser queimadas sobre o altar. Uma parte especial era designada e era dada aos sacerdotes, e o resto deveria ser aproveitado naquela refeição especial. Havia 3 propósitos para a oferta da paz. 1. Oferta de louvores, que era feita a Deus para agradecer-lhe por todas as bênçãos. 2. Oferta de voto, ou uma oferta voluntária, que era oferecida para se fazer ou renovar um voto ou convênio. E 3. Oferta voluntária, que era uma aceitação voluntária de um convênio e suas responsabilidades e consequências. Esse tipo de oferta era sempre particular, não tinha pública. Era um sacrifício pessoal oferecido pela pessoa ou por seus familiares.
Vamos falar do terceiro tipo de sacrifício, que chama oferta pelos pecados. Era usado um animal macho ou fêmea sem mancha. A oferta era determinada pela posição social do ofertante e suas propriedades. Um sacerdote oferecia um novilho. Um príncipe oferecia uma cabra, macho. Os do povo em geral ofereciam uma cabra fêmea. Os pobres ofereciam 2 rolas ou 2 pombinhos. E os extremamente pobres, aqueles que não tinham dinheiro nenhum, ofereciam uma oferta não queimada, mas utilizada pelo sacerdócio levítico, uma refeição sacrificial. A carne e o couro eram para o seu sustento e utilização. Então, é uma maneira que todos podiam participar. As ofertas pelos pecados eram feitas pelos pecados cometidos em ignorância, os quais geralmente não eram do conhecimento de outras pessoas, ou pecados por quebra de votos e convênios, e pecados cerimoniais de profanação ou impureza com relação aos mandamentos temporais. O propósito das ofertas pelos pecados era de preparar o ofertante mediante seu arrependimento sincero para receber o perdão, como parte da renovação de seu convênio. Essa mesma bênção está ao nosso alcance hoje, através do sacramento. Vou falar para vocês agora da oferta pelas culpas. Era um carneiro sem mancha, tá? O leproso especificamente deveria oferecer um cordeiro. E o nazireu, que era uma pessoa que fazia um convênio sagrado com Deus, também oferecia um cordeiro. As ofertas pelas culpas eram oferecidas por causa de ofensas feitas a terceiros, tais como prestou falso testemunho, você teve uma apropriação indevida, enfim, tem os casos especificados na lei que está lá em Levítico. Todas essas ofertas eram sempre particulares, de caráter pessoal, e eram feitas por ocasião das festas, que eu vou contar para vocês quais são daqui a pouco. Nós temos mais 2 ofertas. A primeira é a oferta de manjares e a segunda é a oferta alçada. Vou falar primeiro da oferta de manjares. Era um pão não levedado, sem fermento. Permitia-se somente uns poucos ingredientes misturados com farinha, como sal, óleo e incenso. Agora, o mel e o fermento eram proibidos. Entretanto, o pão podia ser cozido ou frito de diversas maneiras. Essa oferta era um complemento à refeição do sacrifício das ofertas queimadas e de paz. Era oferecida aos sacerdotes pelos seus serviços e para o seu sustento. Essa oferta era sempre feita juntamente com as ofertas queimadas e de paz. Em caso de extrema pobreza, podia até servir como substituto da oferta pelos pecados. Oferta alçada. A oferta alçada era feita com a espádua direita do animal, e a oferta do movimento era feita com o seu peito, dados ao sacerdote em pagamento pelos serviços prestados. Tudo que os levitas recebessem por seus serviços sacerdotais, fossem ofertas alçadas ou de movimento, manjares ou dízimo, era-lhes requerido que oferecessem ao Senhor em sacrifício uma sua porção para oferta memorial. Alçar e mover referem-se a gestos correspondentes ao ato de levantar as ofertas e oferecê-las ao sacerdote, que por sua vez recebia em lugar do Senhor. Essa específica oferta é a porção do sacerdote. Às vezes a gente vê, o sacerdote terá sua porção no Velho Testamento, principalmente nos primeiros livros de Moisés. É isso aqui que está se referindo. Os levitas também recebiam o couro de todos os animais sacrificados como pagamento pelo serviço prestado. Essa oferta era oferecida na mesma ocasião que as ofertas queimadas e de paz. Pessoal, eu ainda tenho que falar para vocês sobre as festas e as comemorações, mas eu quero mencionar alguns dos meus versículos favoritos, aqueles que eu considero bem importantes para a gente lembrar do livro de Levítico. Então eu vou passar bem rápido sobre essas festas. E talvez no futuro, se vocês quiserem, a gente pode falar especificamente sobre elas, tá bom? A primeira e a mais importante é o sábado, que é o dia do Senhor. Então ele começava no pôr do sol da sexta-feira e até o pôr do sol do sábado. O que eles lembravam nessa festa semanal? Primeiro, lembravam que Deus havia criado a terra. Segundo, que Deus havia libertado eles do cativeiro. Terceiro, eles lembravam que seriam ressuscitados no último dia graças ao poder de Jesus Cristo. No sábado, eles não trabalhavam, eles não podiam, quando eles estavam na peregrinação, pegar o maná, eles tinham que pegar uma porção dobrada antes de começar o sábado. E tinha que ser um momento de adoração, de consagração, de regozijo espiritual. Agora, os judeus eles tinham muitas festas e eu vou mencionar as 4 mais importantes, tá? Essas 4
eram ocasiões sagradas, que estão mencionados inclusive aqui nas Escrituras. São considerados dias santificados também. Então a gente tem a festa da Páscoa, que comemora especificamente a libertação de Israel e a entrega dos primogênitos a Deus. Nós temos a festa das semanas, que também é conhecida como a festa de Pentecostes. Lembra que lá no Novo Testamento o Senhor derrama o Espírito de Deus e todos falam em línguas repartidas, né? Os apóstolos pregando no idioma dos estrangeiros para que eles se convertam. Então, aquela manifestação especial aconteceu no dia de Pentecostes. Só que não chamava Pentecostes na época do Velho Testamento, porque isso é uma palavra grega. É conhecida como a festa das semanas e comemorava o início das colheitas, né? E era uma ocasião para se realizar aquele sacrifício que eu mencionei para vocês. Nós temos também o dia da expiação. Essa era uma festa muito importante, realizada anualmente, onde o sacerdote, ele colocava simbolicamente todos os pecados do povo sobre o animal, né? Colocava as mãos sobre o animal e levava ele para fora para que fosse sacrificado. E eis um comentário sobre essa festa. Em um dia de cada ano, no 10º dia do 7º mês, aquele que ocupava o assento de Arão, o sumo sacerdote de Israel, da ordem do sacerdócio levítico, tinha o privilégio de entrar no lugar santíssimo na casa do Senhor, como se estivesse na presença de Jeová, ali fazer a expiação pelos pecados do povo. Através de uma série de simbolismos sacrificiais, ele purificava a si próprio, o santuário e os portadores do sacerdócio de modo geral, e todos os israelitas. Os animais a serem usados nos sacrifícios eram abatidos e seu sangue aspergido sobre o propiciatório e diante do altar. Queimava-se incenso e eram executadas todas as figurações e simbolismos referentes às ordenanças de resgate. Algo que se referia somente a esse dia em especial é de grande importância. 2 bodes eram escolhidos e sobre eles lançava-se sortes. Um deles colocava-se o nome de Jeová, enquanto o outro era chamado Azazel, o bode expiatório. Em seguida, o bode do Senhor era sacrificado, como aconteceria ao grande Jeová no devido tempo. Porém, sobre o bode expiatório eram colocados todos os pecados da congregação, cujo fardo ele então levava ao deserto. Conforme a lei requeria, o sumo sacerdote colocava ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessava todas as iniquidades deles à terra solitária. Como o Messias prometido carregaria o pecado de uma multidão de pessoas. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. A gente sabe que a remissão dos pecados, ela vem por Jesus Cristo, através do convênio do batismo e do recebimento do dom do Espírito Santo. E a gente renova esses convênios no sacramento. O dia da expiação era parecido como uma reunião sacramental para eles, onde um dos animais era morto ali e o outro era morto levando nossos pecados. E a última festa, ela ocorria 5 dias depois do dia da expiação, é chamada de a Festa dos Tabernáculos. E deve ter sido essa festa que aconteceu quando o rei Benjamim mandou o povo ir, e o povo armou barracas para ouvi-lo, né? Porque essa festa aqui está associada a isso, eles armavam barracas também. E eram oferecidos muitos sacrifícios e holocaustos nessa ocasião. Tá bom, agora eu quero falar para vocês algumas das minhas escrituras favoritas que estão em Levítico e eu vou terminar o vídeo. Levítico 6:13 fala sobre o fogo que nunca apaga, né? Aquele fogo que eles acendiam lá no tabernáculo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ou seja, o fogo simbolizava a presença de Deus. E aquele fogo não podia se apagar porque a presença de Deus sempre estava diante de Israel. Assim também deve estar na nossa vida, a chama do Senhor acesa diante de nós. Em Levítico 19:18 diz o seguinte: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, o grande mandamento, né? O primeiro é amar a Deus e o segundo amar ao próximo como a nós mesmos. Está aqui em Levítico. Levítico 14, ele traz a purificação dos leprosos. E há um simbolismo muito importante aqui relacionado ao nosso nascimento no reino de Deus. Porque o leproso, para se purificar, ele tinha que cortar todos os pelos do corpo, parecer como um bebezinho, né? Fazer um ritual com sangue, onde uma ave era morta, outra era libertada.
E enquanto a gente lê aqui, pode até achar esquisito o que está acontecendo, mas na verdade todas essas coisas apontam para o simbolismo de que podemos também ser libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, essa passagem daqui é uma das que mais fala do amor de Deus e da santificação. Voltando para o capítulo 19, inclusive a gente estudou no Vem Segue-me, tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês. Logo no comecinho, no versículo 2, diz: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o grande propósito do livro de Levítico, é o grande propósito de todas as escrituras, né? Nos tornar santos como Deus é santo. E andareis no meio de vós, fala lá em Levítico 26, 12. Eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Eu sei que esse também é o desejo de Deus para nós hoje, que nós possamos ser o povo dele. Então convido vocês a, se tiverem um tempinho, analisarem o livro de Levítico e verem como o Senhor é bondoso de dar essas leis, ritos e ordenanças para que o povo se aproxime dele. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima.